Fala rapaziada, tudo bem? O Nova Iguaçu tá na final do Campeonato Carioca. E quem acompanhou as duas partidas da equipe pela semifinal percebeu como o time da Baixada Fluminense comandou e mandou durante os 180 minutos contra o Vasco da Gama. Nós, aqui do canal 4 Linhas, fizemos uma análise da estratégia que o Nova Iguaçu teve na partida de ida, no empate em 1-1. Mas agora viemos para trazer para você, torcedor, o motivo do Vasco não ter conseguido jogar no jogo de volta, na segunda partida, que inclusive terminou com vitória do Nova Iguaçu por 1-0, gol do atacante Bill. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. E antes de mais nada, bem brevemente, a gente precisa entender que o modelo de jogo do técnico Ramon Dias, o estilo de jogo do treinador do Vasco, é condicionado bastante para os corredores laterais, né? Então o Vasco constrói bastante pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, o que acaba gerando muitas situações de cruzamento. O Vasco geralmente utiliza ou prefere atacar pelos lados. Não à toa, foi a primeira equipe, junto com o Palmeiras, com mais cruzamentos certos no Brasileirão do ano passado, potencializado pelo lateral esquerdo Piton, que teve 1,8 cruzamentos em média no Brasileirão do ano passado também, né? Taxa de assertividade de 31%, o que acabou resultando no Verratti, centroavante da equipe, como o segundo atleta com mais finalizações no mesmo torneio. E se eu citei isso tudo em 2023, para 2024 a situação permanece. A gente percebe que o Vasco utiliza bastante, tem essas ideias bem enraizadas aí na sua equipe. Por conta disso, o técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, montou um plano para impedir o ponto mais forte do Vasco nesta partida de volta. Dá uma olhadinha. Bom, a gente vai perceber que o Vasco trabalhou bastante em né? Teve muita dificuldade para infiltrar e para chegar no último terço. Olha como o Nova Iguaçu, quando a bola entra no corredor lateral, já encaixa essa marcação, né? Uma marcação individual no setor, né? Então, olha lá, mais uma vez, você vai reparar, a bola retornou aqui por esse lado. Olha como está muito bem encaixada a marcação, nesse mano a mano dentro do setor. E o Vasco, muita dificuldade para conseguir entrar, e o Nova Iguaçu consegue recuperar essa bola após essa estratégia, né? Essa ideia de marcação da equipe, principalmente no seu campo, né? Dessa vez do outro lado, você vai reparar, olha como o Vasco tá do lado esquerdo de ataque, de direito de defesa do Nova Iguaçu. Olha lá, os encaixes muito bem definidos, né? 1 para 1 no corredor, principalmente lateral, né? O Vasco ainda tenta construir por aquele lado, quase sempre pelo lado de fato, né? E aí ao passe errado, o Nova Iguaçu quase consegue iniciar essa transição, mas o padrão, aquilo que a gente vem falando, tá muito evidente, né? Mais um exemplo, olha lá, o Vasco com paciência, rodando a bola em né? De um lado para o outro, retornando, os encaixes aí que nós citamos, muito bem evidentes, né? Muito bem definidos, e o Vasco sempre pro lado e para trás, pro lado e para trás, de um lado para o outro, e os encaixes aí evidentes. Não conseguiu infiltrar, não conseguiu apresentar dinâmicas ou outras alternativas para pelo menos construir um pouco mais por dentro, né? Ou próprias dinâmicas para construir pelo lado e impedir que o Nova Iguaçu consiga barrar essa jogada tão forte do Vasco. Olha lá, mais uma vez pelo lado direito, olha como os encaixes estão bem definidos e o Vasco não conseguiu entrar, não conseguiu chegar até a área do Nova Iguaçu, e o Vasco mais uma vez retorna essa bola. Chega até a ser desgastante, né, pro torcedor ver isso, cara. Parece a mesma jogada que nós estamos mostrando. E aí a bola foi e voltou várias vezes pro lado direito, pro lado esquerdo. E foi uma dificuldade que o Vasco apresentou, principalmente não só pela falta de alternativas que o Vasco teve, mas também pela forma como o Nova Iguaçu conseguiu barrar aí esse ponto forte, né? Vai terminar a jogada aí que nós citamos em um tiro de meta pro Nova Iguaçu. E o último lance aí que a gente mostrou, já no segundo tempo, né? A mesma coisa, cara, não mudou a postura lá. Bola no corredor lateral, encaixes individuais lá no setor. E o Vasco rola para trás e constrói né? Vem do lateral para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, com muita dificuldade de construir por dentro, ó lá.
A bola novamente entra do lado direito, você vai reparar o padrão que a gente vem falando, né? A marcação individual no setor, o Vasco joga para trás. E aí é o passe do zagueiro pro goleiro, e vai encontrar o Léo, e aí vai buscar aqui o atleta mais aberto pelo lado esquerdo, muita dificuldade para infiltrar, lá, o Vasco não consegue ganhar campo, ganhar terreno, os encaixes individuais ainda novamente evidentes, e aí o Payet, sem alternativa, vai ser obrigado a jogar para trás, e novamente a bola encontra o Léo Jardim. E quando o Nova Iguaçu recuperava essa bola, tinha um contra-ataque muito forte, aconteceu bastante no jogo de volta. A transição é algo bem característico dessa equipe do Nova Iguaçu, né? A roubada de bola lá no erro do Piton, o Xandinho já acelera, já busca chegar ao ataque, ao gol do adversário o mais rápido possível. Olha como o Carlinhos, como o Iago Ferreira pisam na área para dar esse peso, né? Para gerar mais jogadores do Nova Iguaçu, e depois a equipe da Baixada ainda consegue ganhar essa segunda bola, mas é algo muito forte realmente, ó, novamente, ó, o Nova Iguaçu recupera essa bola, o Michael encontra, acho que é o Xandinho, né, não é o Bill, é o Xandinho, e olha como ele acelera já buscando o ataque, o passe vai encontrar o Bill aqui do lado esquerdo, e vai gerar uma situação, um perigo de gol muito, muito forte, né, muito grande. E a última, né, que nós separamos aqui, novamente, né, numa transição, olha como o Nova Iguaçu chega ao campo de ataque rápido, em um passe só do volante Albert, já encontra o Carlinhos no mano a mano com o zagueiro do Vasco, com o João Vitor, né, um passe para frente para encontrar o centroavante da equipe, ele vai dar a pedalada e quase que sozinho, né, vai conseguir o escanteio para a equipe da Baixada. Mas algo fundamental nas transições foi o comportamento e o posicionamento do meia Iago Ferreira, que apresentou um padrão e foi determinante para a vitória e a classificação do Nova Iguaçu para a final do torneio. Dá uma olhada. E se nós citamos os contra-ataques, né, o Iago Ferreira teve participação na maioria deles. Nós citamos 3 exemplos que ele não teve, mas nesses outros e determinantes ele teve. O Bill acabou dando um chapéu quase que sem querer. E olha como o Iago Ferreira recebe aberto pelo lado direito. O Vasco consegue minimizar esse contra-ataque e acaba não gerando. Mas o padrão tá aí. Olha novamente, ó, o contra-ataque pro Nova Iguaçu. Olha onde o Iago Ferreira vai aparecer. Ele faz a ultrapassagem nas costas do Xandinho. E olha para onde ele vai. Qual setor do campo ele aparece nessa transição? Pelo lado direito. Abre um espaço e ele consegue essa finalização com muito perigo. E o gol do Nova Iguaçu saiu exatamente num contra-ataque e com o Iago Ferreira, o meia da equipe, aberto pelo lado direito nessa transição, nesse contra-ataque. O goleiro Fabrício encontra ele com as mãos, no mano a mano com o Medel, aberto pelo lado direito. E aí ele efetua o passe para o Carlinhos segura, o Bill faz a ultrapassagem e o gol do Nova Iguaçu sai exatamente dessa dinâmica que a gente citou. Bom, se a gente for olhar para o Nova Iguaçu do técnico Carlos Vitor, não há nenhuma inovação tática, né? Não há nada de diferente do que já foi apresentado ou vem sendo apresentado no futebol brasileiro. Mas há uma diferença bem determinante nisso, é que assim, é uma equipe muito organizada, só que o que se propõe a fazer executa muito bem, e o segredo tá ali. Você percebe que os padrões, né, a metodologia, o estilo de jogo do Nova Iguaçu já foi apresentado. Muitas equipes do futebol brasileiro se defendem individual por setor, por encaixe, né? Tem uma transição muito forte, aproximações no corredor lateral, como a gente citou, que aconteceu principalmente no jogo de ida contra o Vasco, um jogo bastante condicionado para o centroavante, né, de imposição, né, para você descarregar a sua equipe, para conseguir sair de trás, com bastante ultrapassagem. A gente vê constantemente isso nas equipes, inclusive da elite do futebol brasileiro. Então não há nenhuma inovação, mas o plano é bem executado, né? Então a bola entra pro centroavante, ele consegue fazer o pivô e o time consegue sair. Quase sempre nas transições acaba gerando finalização, acaba gerando perigo de gol. As ultrapassagens, os passes para as ultrapassagens acontecem no momento certo, né? Se defendendo, a pressão também ocorre no momento correto, né? Os encaixes também são bem encaixados de fato, né? A pressão desses encaixes ocorre de uma maneira também bastante correta, enfim. Então, o segredo do Nova Iguaçu é exatamente essa execução. Agora, vai enfrentar um Flamengo que, diferente do Vasco, tem muito ou apresenta mais alternativas, principalmente com a bola nos pés, para criar oportunidades, né? Então, tem a capacidade para construir pelos lados, mas também tem um centro de jogo muito denso, tem uma capacidade de aglomerar jogadores
mais no centro do campo e construir por dentro também. Então a ver como é que a equipe do técnico Carlos Vitor vai ajustar essa questão, né? Se vai haver alguma adaptação, alguma mudança para a final contra o Flamengo, mas sem dúvida alguma o trabalho é muito acima do esperado e todos os méritos para o treinador da equipe, também para os jogadores que estão fazendo um excelente campeonato, né? O atacante Bill, o atacante Carlinhos, o Xandinho, o Iago Ferreira que está emprestado pelo Fluminense, os dois volantes, né? O Albert e também o Igor Guilherme, o Michael, lateral esquerdo, o Ian, lateral direito, que entrou na vaga do Caio Tenório, que tinha tido uma lesão do menisco, retornou agora contra o Vasco, né? A dupla de zaga, o goleiro Fabrício, enfim. Sem dúvida alguma, o desempenho, o resultado que o Nova Iguaçu está tendo é muito acima do esperado e os méritos são todos deles. Concorda comigo? Percebeu isso ao vivo? O que você espera aí da partida do Nova Iguaçu contra o Flamengo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.